Hebreus 12, 14. Glória a Deus. Encontraram o verso 14? A palavra de Deus diz assim, santa palavra de Deus: esforcem-se para viver em paz com todos, para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Amém? Senta no teu lugar para iniciarmos mais este momento de leitura. Rapidinho, só para a gente ver onde estamos. Jesus Cristo é o autor e consumador da nossa fé. Depois de uma nuvem de testemunhos que a palavra de Deus nos deixou, junto com outros exemplos de homens e mulheres de fé que nós convivemos, nós entendemos então que tudo se resume a Ele, a Jesus, pois Ele é o maior dos testemunhos, aquilo que Ele foi, a sua vida, e é nele, é na vida dele que a nossa fé será consumada. Isso já foi visto. Depois Hebreus adentrou num terreno que, baseada numa tradição antiga, numa forma antiga de ver, uma tradição judaica, propôs que o sofrimento humano é fruto do castigo de Deus, para os nossos pecados, obviamente. A gente falou disso, esse entendimento, aliás, é farto no Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento. Nós citamos aqui o livro de Jó, mas não só o livro de Jó. Quando você lê todo o Antigo Testamento, a lógica máxima na cabeça das pessoas é isso. O ser humano sofre. Qual é a origem do sofrimento? É porque o ser humano é pecador e Deus o castiga. Essa é a lógica, né, que move toda a escritura do Antigo Testamento. E isso também movia Israel quando Jesus esteve aqui, né? Quando Jesus lá veio e nasceu. Inclusive era a lógica do farisaísmo. Não era comum, não era difícil, era normal. Toda vez que você se depara com alguém com uma doença muito grave, com uma deficiência, um cego, um paralítico, aquilo é um castigo de Deus. Ele sofre porque Deus está castigando, ele é um pecador. Então, vimos, por exemplo, no livro de Jó, que Deus desconstrói um pouco aquela fala dos amigos de Jó, Deus diz que não. Jesus também desconstruiu em muitos momentos essa lógica religiosa dos fariseus. Então já vimos isso, mas agora nós podemos pensar o quanto os tempos mudaram, né? O quanto os tempos são outros. Hebreus reflete a mentalidade de um período em que a disciplina era entendida como castigo, né? Era a única possibilidade. E por isso ela é a disciplina fonte de sofrimento. Quer dizer, entretanto, ainda que nós entendamos que disciplina é fundamental, é importante na formação, porque um pai que ama realmente disciplina um filho, como o texto diz, Hebreus propôs, mas disciplina não precisa ser necessariamente castigo, mas disciplina pode ser uma forma de ensinar, pode ser uma maneira de ter firmeza, de ter limites, de impor limites, e tantas outras formas que existem para a gente ajudar os nossos filhos a crescer através do amor e não do castigo, não do sofrimento, né? Enfim, sofrimento, nós vimos já, não é fruto do castigo de um Deus que pesa a mão sobre nós. Sofrimento humano é fruto da colheita, da semeadura da nossa própria maneira obstinada de viver. Porque se nós não fôssemos tão obstinados em querer porque que a gente quer do nosso jeito, se nós começássemos a viver direcionados pela palavra de Deus, veríamos que sofrimento é o que não falta no mundo, mas veríamos que também o Senhor não falta no mundo, Ele sempre está aí. Isso é um fato. E assim, ainda que a dor nos alcance, porque geralmente acontece, nós temos o Senhor conosco. Inclusive o Senhor garantindo o que Ele garantiu em Romanos 8, 18. Porque em Romanos 8, 18 Ele diz: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória do que nos será revelada. Se nós realmente pudéssemos ficar atentos, nós saberemos na pele o que garantiu, por exemplo, o Salmo 46, versículo 1. Porque ele diz que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e Ele é auxílio sempre presente na adversidade, nos sofrimentos. Nós aprenderíamos, como o apóstolo Pedro disse, e nós viveríamos o que ele afirmou em 1 Pedro 5,10. Porque ele disse assim: o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de vocês terem sofrido durante um pouco tempo, os restaurará, os confirmará e lhes dará força
e os porá sobre firmes alicerces. Então o sofrimento existe, mas aqui eu não vejo um Deus pesando a mão para nos fazer sofrer. Eles existem sim, mas não como fruto do castigo de Deus, mas como fruto da obstinação humana. E como parte disso, Deus, na verdade, sempre deseja nos ajudar. É isso que a palavra de Deus diz. Em todo o tempo, no Antigo e no Novo Testamento. E ainda que a gente tenha uma tendência a não dar ouvido à palavra de Deus, e por isso a gente sofre, Hebreus nos lembrou que todo sofrimento precisa ser suportado com perseverança. Por quê? Porque os sofrimentos nos melhoram. E isso é verdade. Já vimos tudo isso, só estou dando um apanhado. E nós encerramos então a semana passada, entendendo que eles não só nos melhoram, mas o sofrimento nos ajuda, nos faz, nos dá a possibilidade de participar da santidade de Deus. Isso foi o que o texto afirmou. Alguém aqui já passou por alguma situação de sofrimento? Eu já? Alguém já? Só eu? Já? Alguém já sofreu aqui? Hã? Não? Vitor não sofreu, beleza. Mas veja, se você já sofreu, queria dizer para você, parabéns. Sabe por quê? Porque você esteve pertinho de uma grande oportunidade de ser santificado. Santificado. E é aqui que nós vamos entrar hoje. Nós servimos a um Deus que é santo, e em tudo Ele espera de nós santidade. Quando Ele encontrou Abraão, Ele diz: Abraão, ande na minha presença, seja perfeito, porque eu sou perfeito, eu sou santo. Deus espera isso de nós. Então veja, não precisa fazer como a Aline fez, e o Cleito foi lá no Vaticano, procurar o Papa, para ser canonizado e virar santo. O Cleito não veio no culto, porque ele está lá até hoje, tentando convencer o Papa Francisco, porque ele quer ter uma auréola lá, mas, coitado, ele quis tanto, ele voltou sem, né? Por isso que ele não está vindo na igreja, ele está desiludido. Não precisa, mas a partir daí, como eu já disse, o texto vai dar algumas medidas, aliás, medidas que precisam ser vistas em nós, como fruto dessa melhora que o sofrimento produz. Medidas de santidade, e de uma vida que, então, participa da santidade de Deus, que é a proposta do texto. E aí nós lemos juntos aqui, caminhe comigo, já hoje, versículo 14, esforcem-se para viver em paz com todos e todas. Por quê? Porque só existe santidade onde existe paz. A gente apanha um pouco com isso, com a Bíblia. O texto nos conclama a nos envolver com santidade, e aí, viver em paz com todos e todas, e aí, ser santos. É isso que está escrito aí nesse versículo. E aí eu queria dizer para você, a partir disso, nós vivemos em paz com todos para ser santo, o texto diz algo importante, que é nos esforçar para viver em paz, e aí nós seremos santos. E isso nos chama a atenção, note, porque a paz não é um fruto natural. A paz não é o fruto daquilo que nós somos, seres humanos. Não queira encontrar paz naquilo que você é, na essência da sua vida. Não queira encontrar paz naquilo que vai dentro de você, porque ser humano caído tem uma tendência para a contenda e para a guerra, e não para a paz. A alma humana é por si só insatisfeita e por isso nunca está saciada. A ausência de Deus causa uma ânsia por querer do nosso jeito. É a ausência de Deus que causa essa insaciedade em nós, e essa alma insatisfeita nunca está saciada, e assim a tendência natural é para reclamar. A tendência natural é para murmurar, e nunca para buscar a paz dentro de nós. Eu quero que você entenda isso. O natural do ser humano é para disputa, e disputa não leva a paz, leva a guerra. O natural. E assim, paz é fruto de um esforço, de uma luta, de um empenho, que precisa ser visto em cada um de nós. Paz não cai do céu, paz não nasce em árvore. Paz não vem com a chuva. Paz precisa de decisão e esforço. Porque senão, o que sobra é bate-boca, guerra, contenda e briga. Porque a alma humana é isso. A ausência de Deus,
a falta de Deus produz a disputa, a divisão e a contenda. Por isso não existe desafio maior na existência humana do que o relacionamento entre pessoas. Esse é o maior dos desafios. Por isso casar é tão difícil. E por isso, muitos decidem se relacionar, por exemplo, com o cachorro, porque o cachorro é mais fácil, né? Você não precisa disputar com o cachorro, precisa? Não. Então é mais fácil. Mas nós não podemos esquecer que Deus nos criou e a razão da criação foi exatamente o relacionamento. E assim, sobre a decisão que nós temos que tomar, porque é o que sobra, isso é a decisão e o esforço para viver em paz. Nós temos que buscar, nós temos que nos esforçar para isso, senão não tem paz. E o problema de não ter paz é que se não tem paz, não tem lugar para santidade. E se não tem santidade, a coisa complica. Veja, nos locais de convivência humana, normalmente, o que nós vemos é prevalecer a contenda, a disputa. Por quê? Não é a paz. Porque é o natural do humano. É o se comparar, é o querer ser melhor, é o ser inseguro, é o querer. Então, por exemplo, na escola, no trabalho, na igreja, nos lares, o natural é a disputa e a contenda. Vocês sabem o que eu estou falando porque vocês são seres humanos, sim ou não? E a gente vive com gente. Não é a paz. E isso precisa trazer o nosso cuidado. Por quê? Porque a primeira medida de santidade que Hebreus está nos dando é a paz. E ele vai dizer, esforcem-se. O texto diz, nós temos que nos esforçar para viver em paz com todos e todas. A paz é a medida de quem é santo. Que assim sejam santos, porque o texto reforça que diante de Deus nunca estará qualquer coisa nem qualquer medida. Por quê? Ele é santo. Ele é a fonte de toda a santidade. É isso que nós louvamos aqui hoje. Ele é santo. Então, diante dele só estarão, isso é o texto está dizendo, aqueles que se esforçam para viver em paz com todos. Porque o que eu li para vocês? Esforcem-se para viver em paz com todos para serem santos. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Porque não tem como estar diante de Deus, que é santo, se não nos esforçarmos pela santidade. Às vezes a gente fica com uma noção de santidade tão distante da terra e de nós. Santo é aquele lá, Santo Agostinho, Santo Antônio, São Benedito, São que o padre canonizou lá. E não é isso, a noção de santidade é outra coisa. Santidade é algo que precisa ser visto em nós, porque sem isso não podemos estar diante de Deus, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. E é muito importante que você entenda isso, porque eu sei que o normal para muita gente, aliás tem uma frase lá no escritório hoje, que fala assim, você está fazendo isso porque por amor à treta, né? Por amor a gente quer arrumar briga. É normal, o normal da alma é pregar a cadeira e quebrar a costela do sujeito. O cara é miserável e dá vontade mesmo, né? Eu não sei se era só a costela. É o normal. E às vezes isso está dentro de nós, não adianta negar, sim ou não, né, Alvino? Às vezes não dá vontade, eu vou estourar esse cara. O normal nosso é esse, a alma humana é isso, a contenda é isso, mas presta atenção, isso não pode prevalecer em nós. Mas não vai prevalecer quando houver um esforço em nós. E é isso que o texto está nos chamando aqui. Por quê? Ela não vai prevalecer, porque nós vamos nos esforçar para viver em paz. Tem que ser um empenho. Nós temos que buscar isso o tempo todo. E eu não estou falando na televisão, eu estou falando no teu dia a dia, na tua casa, no teu trabalho, na tua escola, no trânsito. É um esforço nosso. Quando a situação não nos agrada, quando a gente não está contente, a gente não precisa reclamar. A gente gosta de tirar satisfação. Não, a gente precisa se calar. Nós vamos negar esta alma que gosta da contenda para que prevaleça a... Porque sem ela não tem santidade. E sem santidade ninguém vai ver o Senhor. Significa que nos ambientes de contenda Deus está lá? Não, tem um Deus que fala, opa, fui. E isso é importante que a gente entenda. O normal é que ir lá tirar satisfação, querer do seu jeito, é assim que eu quero, porque a gente acha que a gente é mais importante, não sei, lógico. Mas aí o que sobra é o quê? A disputa e não a paz. Portanto, não se engane, sim, sem paz ninguém verá o Senhor. A vida movida por brigas não provém de Deus. Quem vive por amor à treta, tudo que vai conseguir é se afastar do Senhor. Quem vive nessa aura, não tem jeito, porque com ele só estarão os que se esforçam para viver em paz. E isso é o texto está dizendo hoje. Não foi à toa que o nosso Senhor Jesus Cristo disse no Sermão da Montanha, Mateus 5, capítulo 9,
que bem-aventurados ou felizes são os pacificadores, aqueles e aquelas que se esforçam para viver em paz, pois esses e essas serão chamados filhos e filhas de Deus. Olha isso. Os contendeiros são chamados o quê? Filho e filha de outro. De Deus é que não é. Porque os filhos deles são os que buscam a paz, os que buscam acalmar os ânimos, os que buscam não entrar em contenda. Então nós temos que abrir mão de uma vida de disputa, de quem quer se afirmar como o melhor, que tem mais razão, de achar que as coisas têm que ser como quer que seja. Vamos abrir mão de tudo isso para viver em paz. E aí assim, adivinha? Se buscamos nos esforçar para viver em paz, teremos o Senhor conosco o tempo todo. Ponto. Ok? Está claro? Tá, é triste, né, que vocês estão? Não vai poder brigar mais em casa, né? Não. Versículo 15. Leia comigo. Nós estamos construindo um caminho de santidade. Veja, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Se não tiver escrito na tua Bíblia, você me corrija. Cuidem para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando os outros. Veja a frase: sem santidade ninguém verá Deus. Tome as medidas de santidade para você. Cuide para que ninguém se exclua da graça de Deus. A santidade que é absolutamente necessária para vermos o Senhor, para estar diante dEle, porque sem ela não vamos estar, é preciso todo cuidado. Por isso Hebreus está dizendo: cuidem. É um alerta. Cuidem. Cuidem do quê? Cuidem para que ninguém seja excluído da graça de Deus. Aliás, corrijo, não é para a gente tomar cuidado para não sermos excluídos da graça. É para tomar cuidado para não se excluir da graça. Não é isso que está escrito? Não é que alguém vai nos excluir, somos nós que nos excluímos da graça. Observa isso, que isso é importante demais. Querido, em nome de Jesus, ela mesmo se exclui, não é que ninguém, Deus não exclui ninguém da graça, a gente se exclui da graça. Deus não tira o Espírito de nós, somos nós que afastamos o Espírito de Deus. Mas nós temos esse poder, a Bíblia diz que nós podemos entristecer o Espírito de Deus. E onde ele está triste, ele se afasta. Aqui o texto está dizendo que nós nos excluímos da graça de Deus. Isso é muito importante, sabe por quê? Porque diante de Deus, graça é só tudo. Só tudo. Deus é movido pela e só pela graça. Tudo que ele faz, só faz movido pela graça. Ele não faz porque nós somos esforçados, ele não faz porque a gente merece, Deus faz tudo pela graça. E você tem que entender isso. Tem uma definição que é conhecida na igreja, sobre graça, que diz que graça é um favor imerecido que Deus nos concede, né? Isso é graça. E é verdade. Mas talvez precisamos pensar também que graça é a essência de quem Deus é. Porque a Bíblia diz que Deus é amor. E amor de verdade tem preço? Qual é o preço que se põe num amor verdadeiro? O nome de Deus é amor. E amor de verdade só existe sem preço, só existe na dimensão da graça. Presta atenção, Deus é amor, tudo que ele faz é pela graça, e ela está disponível para todos nós, todos e todas nós. Não precisa comprar, nós nunca vamos merecer. Ela é simplesmente consequência de um amor que a gente louva, que é ousado, que é inexplicável, esse amor que é maravilhoso, que nos dá de graça e ela nos salva. Agora veja, você sabe que Efésios 2,8 diz que porque pela graça vocês são salvos por meio da fé, e isso não vem de vocês, mas é dom de Deus. Graça. Salvação nos foi dada de graça para todos e todas que creem e se rendem ao Filho de Deus, mesmo sem merecer, mesmo que tenha vivido da forma mais indigna desse mundo, se houver arrependimento, rendição, fé, vai ser salvo, pela graça. Não é porque mereceu, é porque mudou, é pela graça. Eu estudei com os metodistas e meu seminário, e eles têm uma teologia que eu achei muito interessante quando eu conheci, que é a tal da teologia da graça preveniente. O que é isso? Eles dizem que a graça de Deus sempre chega antes. Ela sempre vem primeiro. Você não faz para receber a graça, ela vem primeiro, e depois você é transformado. Ela não vem depois que você faz algo, ela simplesmente já está aí, e se nós quisermos e aceitarmos, nos arrepender, crer e nos render a graça, ela será sobre nós seremos salvos. Essa coisa é interessante.
Porque depois de entender que em Deus as coisas só acontecem pela graça, nós vamos entender e compreender o que Hebreus está afirmando quando diz que nós temos que tomar muito cuidado para que nenhum de nós nos excluamos da graça, que se exclua da graça de Deus. Significa que ninguém, somente nós podemos nos excluir da graça de Deus. E isso nós temos que tomar cuidado. Se excluir da graça é o mesmo que deixar de ter Deus agindo no teu favor. Imagina essa graça que já está aí antes de você merecer, que te alcançou, que te propôs salvação, que quis te salvar, e de repente você larga e se exclui dela. O que sobrou? Nada. Não sobrou Deus, só sobrou condenação. Aqui tem uma questão. Nosso texto diz que é possível se excluir da graça de Deus e não ter Deus agindo em nosso favor. É possível. Como? Permitindo que uma raiz ou alguma raiz de amargura brote dentro de nós, causando perturbação. Isso está escrito aí. Aliás, perturbação em nós e à nossa volta. É o que está escrito no texto. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, inclusive contaminando muitos. Observe isso como é importante. Lembre-se, nós estamos tratando da questão da santidade. Isso é fundamental, sem a qual ninguém vai ver o Senhor. Assim, se a primeira medida é a paz, a segunda aqui é que nós temos que nos livrar de toda espécie de amargura, porque um coração amargo contamina e exclui a pessoa da graça de Deus e contamina inclusive todos que estão à nossa volta. Um coração amargurado. O que é um coração amargo? Segundo a definição de amargura, é um coração que é amargo porque ele padece aflito, angustiado e triste porque aconteceu alguma coisa. Teve um acontecimento na tua vida que não foi bom, isso te deixou amargurado. Você ficou angustiado, triste com aquilo que aconteceu. Hebreus nos lembra que nós temos que cuidar para que não brote nenhuma raiz de amargura dentro de nós, no nosso coração, nenhum acontecimento ruim, algo que fizeram conosco pode produzir uma raiz. Lembra-se que é da raiz que brota, né? Onde é que brota a árvore, não é da raiz? Algo que cause aflição, angústia ou tristeza, que nos leve a ficar perturbados. Nós temos que cuidar disso, inclusive perturbando quem está à nossa volta. Eu não sei se você já conviveu, por exemplo, com alguém amargurado. Você conhece alguém amargurado? Aconteceu algo ruim, de fato. Não é motivo de alegria, mas a pessoa se entregou àquele acontecimento ruim, àquela memória ruim, àquela lembrança difícil, àquela perda trágica, e a sua vida foi ficando amarga. Normalmente as pessoas dizem que a pessoa se alimenta do sofrimento, ela se alimenta daquele mal que aconteceu na vida dela, aquilo parece que nutre ela, aquele rancor, e ela vai ficando amargurada. Na Bíblia tem uma personagem que é muito assim, que explica bastante isso para a gente, que desenha, e o nome dela é Noemi. Não sei quem conhece a história, a palavra de Deus diz que Noemi passou um período de muita complicação, ela passou por um período muito difícil, porque a terra que ela morava em Belém, ela com seu marido e seus 2 filhos, começou a passar fome, e eles tiveram que mudar para outro país, porque senão morrer de fome, e lá no outro país ela perdeu seu marido, morreu o marido, sobrou ela com os 2 filhos, os 2 filhos de Noemi se casaram, mas passado algum tempo, os 2 filhos dela morreram, e aí, veja, ela se viu sem marido, sem os 2 filhos, segundo a tradição, viúva sem filhos, não tinha nada, não era ninguém, não tinha ninguém, e ela se transformou numa mulher amargurada. Isso é o testemunho da Bíblia. A Bíblia Sagrada diz que, segundo a tradição, Noemi não tinha mais ninguém, inclusive, ela culpou o Senhor por toda a sua dor. O poderoso está pesando a mão sobre mim. Ela culpou a Deus. Aliás, presta atenção, uma alma adoecida sempre coloca a culpa nas costas de Deus. Por que, Deus? O que foi que eu fiz para o Senhor? Deus se esqueceu de mim. Coisa de alma adoecida. Para a sociedade de então, ela não tinha mais ninguém. Mas para Deus ela tinha sim, em nome de Jesus.
porque a gente não consegue enxergar a volta. Ao contrário do que Noemi pensava, ao contrário do que o Antigo Testamento diz, ao contrário, não o Antigo Testamento não, mas o que as pessoas diziam, do que os fariseus diziam para julgar e separar as pessoas, aliás, que Hebreus também afirmou, Deus não causou nenhum sofrimento na vida dela, pelo contrário, Deus estava ali dando oportunidade da vida dela recomeçar, tanto que deu a ela uma nora abençoada e maravilhosa. Presta atenção aqui. Isso que nós temos que entender. O nome dessa nora era Ruth, diz a palavra de Deus. E essa nora abandonou tudo, viu a sogra sozinha, sem marido, sem os filhos mais, e falou, não, eu não vou deixar ela abandonada sozinha no mundo. Ela fez questão de ficar com Noemi. Ela fez questão de voltar para ela, para a terra dela, quando a terra dela tinha melhorado. Quando voltou, os antigos conhecidos dela disseram, olha, não é Noemi. Não é Noemi que voltou. Livro de Ruth, capítulo 1, versículo 20, ela diz assim, ó, não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. A palavra Mara é amarga. Ela estava com o coração amargurado por todo o seu sofrimento, a sua dor, culpando a Deus ainda. Ela se encheu de amargura, porque entendeu que Deus tinha tirado tudo dela, o marido, os filhos, mas na verdade, além de Deus não ter tirado nada, pelo contrário, Deus estava ali tentando ajudá-la, Deus estava ali tentando, Deus lhe deu uma nora maravilhosa, uma mulher sensacional, mas ela não reconhecia, por isso ela se encheu de aflição, ela se encheu de angústia, de tristeza, porque mesmo com o Senhor ao seu lado, ela não enxerga, uma pessoa amargurada não vê Deus do seu lado, só vê a amargura, só vê o rancor, só vê a angústia, a aflição, e não adianta, mas o Senhor estava ali dando suporte no momento de dor, através da nora, e ela preferiu ser rancorosa. É isso que é um coração amargurado. Agora veja, Hebreus nos conclama a santidade, por isso, nós temos que tomar todo cuidado para não nos excluir da graça de Deus, enchendo o nosso coração de amargura. Isso é um problema, de tristeza, de rancor, por algo que aconteceu conosco, algo que a nossa história fez, algo mal que nos causaram no passado, porque se nós somos bem sinceros, nós vamos ver que independente do que fizeram conosco, independente da nossa história, independente do que causaram, Deus sempre veio e tentou nos ajudar. O Senhor providencia o que nós precisamos para enfrentar qualquer dia ruim, e assim, graças a Deus, que sempre nos alcança, Hebreus vai dizer que nós não podemos impedir essa graça que já veio e ficar impedindo que Deus haja. Como? Nós temos que enxergar, nós não podemos não enxergar, nós temos que ser gratos a Deus, nós não podemos fazer o nosso coração ficar amargo, rancoroso, pesado e triste, porque se você abrir os seus olhos, Deus está aí, Ele está tentando te ajudar. A gente que não enxerga, a gente que é teimoso, Noemi. Como é que se vence a amargura? Lembrando e vendo que o Senhor está aí. Está aí, meu irmão. Não deixe, o Senhor está aí. Nos piores momentos da tua vida, doeu, você sofreu, mas Deus estava lá, te dando opção. E olha que Ele estava lá, te lembrando que não é porque você é coitadinho, não é por isso. Não é porque a vida é diferente, não é isso não. A vida realmente faz mal, e ela faz mesmo, e faz para todo mundo, não é só para você não, é para todo ser humano. Entretanto, independente do mal desse mundo, independente do que fizeram, o Senhor é Deus e o seu nome é amor, e por amor Ele sempre se disponibiliza antes, previamente. A sua graça é salvadora, redentora e é preveniente, ela é maravilhosa, e ela está aí. Abre os olhos e veja, não se entregue a isso não. E se nós não negarmos, se nós não excluirmos a graça de Deus, Ele vai fazer o que Ele fez com Noemi. Porque, presta atenção, Ruth não desistiu dela. E mesmo quando Noemi falou, minha filha, vai embora, porque eu não tenho nada para te oferecer, Ruth 1,16, ela diz assim, aonde você for, eu vou. Aonde você ficar, eu vou ficar. O teu povo será o meu povo. E tem mais, Noemi, o teu Deus será o meu Deus. Veja isso, o Senhor nunca castigou, assim como Ele nunca abandonou ela no dia ruim, nem no dia da fome, Ele sempre esteve do lado, e mais, Ele restituiu tudo que tinha sido perdido, que a Bíblia Sagrada diz no livro de Ruth, que é um negócio lindo, chama Deus de o Deus resgatador de todos aqueles que sofreram, e porque a sua graça é sobre todos que sofrem, e nós não podemos nos render à amargura por causa disso. Eu não tenho que sofrer? Vai sofrer. Eu não tenho que chorar? Vai chorar. Mas uma hora você levanta e fala, e o Senhor? Aqui, Deus, te abraçando.
Se levante daí e nós vamos enfrentar, porque nós nos rendemos ao Senhor, que vê todas as situações adversas e sempre quer nos resgatar, uai. Ou vai ficar olhando para o que fizeram com você há 49 mil anos atrás e você não esquece. Essa raiz que brota dentro de nós, que exclui a sua vida, que você se exclui da graça de Deus, isso é um problema enorme. Santidade existe na paz, nunca na disputa, e como fruto da graça de Deus, a qual nós jamais podemos nos excluir, porque nós não vamos permitir que nenhuma raiz da amargura brote no nosso coração, porque lá no nosso coração é lugar da esperança de um Deus que sempre vem e nos resgata nos piores momentos da nossa vida, sempre. Eu só estou de pé hoje porque eu vivi tanta coisa ruim, mas no momento ruim, quem me levantou foi o Senhor. Foi para lá que eu fui para a igreja, e lá eu encontrei um Deus que estendeu a mão e falou, vem cá, que essa história ruim que você mesmo causou, não vai dar a última palavra, e não é amargura não, porque eu sou teu Deus e eu vou te resgatar em nome de Jesus. Você crê nisso? Santidade é o nome disso, tá bom? Versículo 16, 16 e 17. Que não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado. Não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Bom, ainda construindo santidade, essa necessária, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus nos exorta aqui a não nos vendermos por qualquer coisa. Presta atenção aqui. Porque quem é santo valoriza as coisas que são importantes para Deus. Santidade. Quem é santo é porque valoriza o que é importante para Deus. Hebreus está usando o exemplo de Esaú, porque Esaú era o primogênito de Isaque, era o filho mais velho, e herdaria todos os direitos do seu pai, todas as bênçãos do seu pai. Entretanto, ele tratou esse direito com desdém. Vocês conhecem a história, ele tratou isso com qualquer coisa, e um dia chegou morrendo de fome lá, e trocou o seu direito de primogênito por um prato de lentilha, que estava morrendo de fome. Presta atenção nisso. O texto trata isso como um ato imoral e profano, porque não valorizou o que é sagrado para Deus, por isso é profano. Quem não valoriza o que para Deus é importante, é profano, é imoral. Esse testemunho ruim de Esaú, Hebreus usa, nos faz pensar o quanto tem gente, infelizmente, que troca algumas coisas que são tão sagradas para o Senhor. Troca por capricho. Troca por apetite, por coisa tão carnal. Querido, em nome de Jesus. Esaú trocou o seu direito sagrado da primogenitura para saciar a sua fome. E isso lhe custou muito caro. Agora eu fico pensando, quantas pessoas não trocam as bênçãos tão sagradas daquilo que Deus lhe deu por necessidades tão miudinhas, tão mesquinhas? A noção de santidade é algo sagrado, porque santo é o nosso Senhor, e Ele é santo, e Ele é sagrado. Agora, para estar diante dEle, só buscando e valorizando a nossa santidade. E quem busca ser santo, valoriza aquilo que é importante para Deus. Aqui está o exemplo. E por valorizar, não troca o que é importante para Deus por nada deste mundo. Tem coisas na tua vida que são de Deus. E se Ele te deu, é importante para Ele. Como é que a gente negocia isso? Como é que a gente troca isso? Hoje no mundo ficou normal a gente negociar valores muito caros, né? A gente estava vendo um filme outro dia, brasileiro, um filme do ano passado, de casais que vira 4, 6, uma bagunça, depois o outro vira não sei o quê, já deixa de ser homem, uma confusão, a gente fala assim, né? Um casa, depois o outro sai, separa, aí a mulher do que era casado ficou, sei lá. Hoje em dia o mundo propõe, a gente aceita umas mentiras, então, a gente se vende por tão pouco, tudo para conseguir agradar, ou então para ganhar uma grana, ou então para ter seguidores na internet. A gente se entrega a umas barbaridades para satisfazer apetite, Querido, o resultado de tudo isso é questionável. Nós temos que pensar nisso, porque a gente perde a bênção. E o texto diz aqui que a gente, quando quer de novo, pode ser tarde, porque para ele foi. O texto diz que ele quis de novo a bênção, mas não teve mais.
Presta atenção, gente que negocia e vende o que é inegociável, nunca mais consegue de volta aquilo que negociou. Por isso entenda que santidade prevê não negociar, principalmente aquilo que você é. Aquilo que eu sou não está em negócio. Não tem, presta atenção, nós não negociamos aquilo que nós somos. O mundo quer comprar, e ele quer comprar a você. Ele quer comprar o que você é, ele quer comprar a nossa dignidade, ele quer comprar os nossos valores morais. Eu vejo determinadas coisas na internet que eu falo, meu Deus, parece que a pessoa faz qualquer coisa para estar em evidência. Qualquer coisa que, aquilo, ela está jogando na lata do lixo quem ela é. Vende a alma para o diabo para ser famosa. Para ganhar dinheiro, então, se vende por pouco, que da questão de Hebreus. Ele está lembrando aqui, quando ela lembra Esaú, é que para Deus tem coisas na nossa vida que são inegociáveis. E nós temos que tomar posse disso. Esaú trocou algo tão valoroso para Deus, que é aquilo que ele era. Quem ele era? O primogênito. Quem deu esse direito a ele? O Senhor. Ele nasceu assim. Agora, veja, essa bênção ele recebeu de graça. Mas normalmente o que é de graça a gente não costuma valorizar, sim ou não? Que é de graça. E por isso a gente despreza. É o que esse moço está fazendo. Foi o que ele fez. Normalmente, as pessoas não dão valor nenhum ao que recebem de graça, ou da graça, né? E só dá valor quando tem preço. Só é importante se custou alguma coisa. Esse é o mundo que você vive. Por isso a gente diz que normalmente só valoriza quando perde, né? Porque eu paguei 50, depois que eu perdi, perdi 50. Só valoriza depois que perde. Por quê? Porque enquanto tem de graça, não tem valor nenhum. Por isso a Bíblia Sagrada diz, em Provérbios 27:7, que a alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. Gente que recebe demais, é farto, não valoriza, porque até é de graça, porque não sabe quanto custou, e aí despreza. Portanto, para dar uma medida de santidade, Hebreus nos lembra que nós não podemos fazer o que Esaú fez. A atitude que ele fez foi imoral, foi profana, porque desprezou algo sagrado, o seu direito, quem ele era, e vendeu por uma única refeição, por um único momento de saciar um desejo carnal, uma necessidade tão banal. Vendeu algo fundamental, algo que assusta nesse mundo que nós estamos inventando, meu irmão, minha irmã, sem querer me valer discurso moralista, não se trata de moralismo, mas é princípios de moralidade. Sem princípios de moralidade, nada vale a pena nessa vida. Presta atenção. É assim, quais os valores que têm sustentado a vida das pessoas? Por que as pessoas estão tão mal? O que diz que ela é quem ela é? Se ela nunca é alguém definida. Não tem. Eu fico pensando assim, quando nós pensamos em ver algo de valor, você pensa que tem preço, né? Valoroso para você é só o que tem preço. Valor não tem nada a ver com preço. É outra coisa, não tem nada a ver. Por isso o exemplo de Hebreus aqui é tão inteligente. Porque ele negociou algo que não tem preço. Quanto custava o seu direito de que ele nasceu? Ninguém poderia tomar aquilo dele, ele nasceu, só ele mesmo tomou. Ele mesmo se excluiu da graça, daquilo que recebeu da graça de Deus. Esaú vendeu o que recebeu da graça. Quer dizer, o que Esaú fez? Ele pôs preço na graça. Quanto que custa a graça? Um prato de lentilha. Ele pôs preço naquilo que ele ganhou de graça. Ele desvalorizou. Agora pensa comigo. E aí eu quero ser chato com você. Quanto nos custa, para mim e para você, aquilo que Deus nos deu de graça? Quanto custa a sua vida? Quanto custa o seu lar? Não a sua casa, não estou falando de casa. Quanto custa o seu lar? Quanto custa as pessoas que você ama? Quanto? Quanto custa a paz que reina dentro da tua casa, dentro do teu lar? Quanto custa essa paz? Esse sossego? Quanto custa o corpo que você tem aí físico? A saúde que Deus te deu? Quanto custa? Quanto custa ter um lugar
que faz você ser uma pessoa amada, cuidada, que te dá sabedoria para vencer qualquer dia ruim da tua vida? Quanto custa? Quanto custa os momentos de alegria e comunhão, quando você participa de uma reunião que o Espírito Santo de Deus te chamou? Fico pensando assim, quanto custa os nossos filhos livres das drogas? Quanto custa? Os nossos filhos livres da depressão e do suicídio? Quanto custa? Quanto custa esse sentimento que nos enche? Quando a gente entende que a gente é alguém, que a gente é útil para Deus, que a gente tem uma obra para fazer parte, que a gente é amado pelo Senhor. Quanto custa isso que vai dentro de você? E eu estou te perguntando isso porque a gente tem que pensar, porque tudo isso que eu estou perguntando, quanto você pagou? Nem um mísero centavo, tudo isso foi de graça. Você recebeu sem pagar nada, foi de graça. Sabe por quê? Porque foi a graça de Deus que nos ama, que nos deu tudo isso. E a gente vai negociar? A gente vai vender, é isso? A gente vai tratar de qualquer forma? Não, meu irmão. Hebreus diz que nenhum de nós deveria tratar o que nós recebemos da graça de Deus de qualquer jeito, sem valorizar, desprezando, em nome de Jesus. Porque o nome disso é santidade. Então veja, temos que tomar cuidado, porque em um mundo que confunde valor com dinheiro, e valor é uma coisa e dinheiro é outra, o mundo, aliás, vai para a Europa, a Aline foi, que ela vai ver que o dinheiro dela não vale nada, mas não é? Valor é uma coisa, dinheiro é outra, não podemos confundir. Esse mundo pretende nos ensinar que aquilo que nós recebemos de graça não tem valor, porque só tem valor se a gente paga. É o contrário, o que realmente tem valor na tua vida não te custou nada. O amor, o carinho, o cuidado, isso não te custou nada, você recebeu de graça. Por isso que a gente não pode desprezar. O verdadeiro e maior valor deveria ser aquilo que nós não pagamos porque é. Nós não pagamos para ter, em nome de Jesus, amém? Então, por que é que só tem valor quando a gente perde? Não precisa. Esaú valorizou depois que ele vendeu. Ele valorizou depois que ele perdeu. E ele quis ter de volta o que tinha recebido da graça e desprezou, mas o texto diz que quando ele quis ter novamente a bênção, ele não conseguiu, ainda que ele tenha pedido de volta com lágrimas, buscado com lágrimas, ele foi rejeitado, diz a palavra de Deus. Observe esse testemunho. Então, a minha oração é que a palavra de Deus possa ser essa nossa sabedoria de vida, tá bom? Eu já vou encerrar. Só para resumir, nós estamos meditando sobre a necessidade de santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós temos que buscar isso. E Hebreus está nos ensinando aqui tanta coisa, que já nos ensinou tanta coisa importante sobre isso, mas não tem a ver com um santo lá no céu, canonizado, com essa noção de santidade nossa, não, do Papa, não. Não é para quando você for morar no céu, não, é aqui e agora, é hoje. Nós temos que ser santos para andar com o Senhor. E santidade aqui tem a ver com outra coisa. Nos ensinou que santidade tem a ver com uma firme decisão de nos esforçar para viver em paz com todos e todas. Isso é santidade. Isso é medida. Paz não nasce do nada. Ela não brota em árvore. É fruto de uma decisão e de um esforço de quem entregou sua vida àquele que é o príncipe da paz. Não se serve o príncipe da paz em contenda, em briga, em gritaria. E sabe também que o filho e filha de Deus de verdade são os pacificadores, os que buscam a paz. Essa é medida, não os que gostam não cantando. E nós vimos ainda que santidade tem a ver com não excluir, não se excluir da graça de Deus, porque nós não permitimos que nenhuma raiz de amargura brote em nosso coração, porque a amargura é um mal que só brota se a gente cultivar. É uma raiz, ela nasce, mas ela tem que morrer em nome de Jesus. Só se a gente cultivar. Santo, santa é quem corta o mal pela raiz. Por isso que a Bíblia diz, a ira existe, você vai ficar irado, mas não deixe que a ira se ponha sobre o seu dia, sobre o seu sol. Não deixe que o sol se ponha sobre irado. Corte o mal pela raiz. Isso, o nome disso é santidade. A vida te machucou,
alguém prejudicou, a história foi difícil, foi, mas isso que foi semeado não vai frutificar, não vai botar, porque eu vou me esforçar e eu vou cortar esse mal pela raiz, porque essa amargura não vai brotar, eu não vou permitir que o rancor, a angústia, a aflição, a tristeza tomem conta do meu coração. O nome disso é santidade, em nome de Jesus. Eu vou orar a Deus, e eu vou crer que o Senhor será sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém? E nós vimos finalmente que santidade tem a ver com quem não despreza aquilo que recebeu da graça de Deus. A graça de Deus está aí, e ela estava aí antes de você chegar. Ela era sobre você, ela é hoje e ela será. Mas nós podemos nos excluir dela. Nós não podemos fazer isso. Sobretudo, não negociamos quem nós somos, quem você é, os seus valores, o seu caráter. Isso não está na prática, não vai ser negociado por nada. Santo é quem não se vende, não troca aquilo que Deus deu de graça, por preço nenhum, porque santidade é valor sagrado, é valor perene, é bem supremo. Santidade é incalculável. Qual é o preço? Não existe. E por acaso não está nenhuma prateleira aí exposta para ser comprada por ninguém em nome de Jesus, aquilo que nós somos. A igreja evangélica tem se vendido por grana, tem se vendido por pouca coisa, por poder, por dinheiro. Nós não estamos à venda, nós somos santos. Isso é importante que você entenda em nome de Jesus. Amém? Então, não podemos negociar, tem a ver com valorizar as pequenas coisas que o Senhor prepara. Santo é isso. Valorizar os lugares que o Senhor prepara, valorizar as pessoas que Ele colocou ao nosso lado e a fartura da vida que Ele nos deu para viver, de graça. Você tem fôlego de vida, você tem saúde, você tem tudo. Você pode destruir tudo, como você pode valorizar tudo. Por quê? Porque você é santo em nome de Jesus. Amém? Tem alguém santo aqui nessa manhã? Tem alguém santo aqui nessa noite? Tem homens e mulheres santos aqui nessa noite? Tem, de verdade? Então pode aplaudir o Senhor, porque Ele também é. Glória a Deus. Fica de pé.